Quem nunca fez um teste de personalidade na internet? Ou naquelas revistinhas de adolescente? Eu, quando era adolescente, sempre ia lá na Toda Tina, Capricho, sei lá mais o que, para fazer aqueles testes. Adorava. Qual é a questão? E é o que eu quero falar sobre isso com vocês hoje, sobre algumas teorias da personalidade, né? Sobre um teste em específico. Antes de falar dele, eu quero falar sobre isso com vocês. Qual é o problema desses vários testes que estão aí na boca do povo? A maioria deles não tem embasamento científico, né? E a maioria deles é tendenciosa, então a gente precisa tomar cuidado com eles. Por quê, Roberta? Eu não posso fazer? Pode, você pode fazer. A questão é, qual é a problemática disso? Quando você não tem um nível de autoconhecimento estável, ou você não tem autoconhecimento nenhum sobre quem você é, você procura uma resposta pronta, né? Aquilo que o teste vai te dar. E aí você acaba acreditando naquilo como verdade absoluta. Isso não é bom, né? Porque nós não somos uma caixinha fechada, um molde que se encaixa em uma verdade absoluta, né? Nesse sentido. Então, cuidado, porque às vezes pode até fazer sentido aquilo, mas não é necessariamente aquilo que você é. Então, a gente vai falar sobre isso aqui hoje, tá bom? As avaliações psicológicas, por exemplo, elas são extremamente importantes para diagnóstico de doenças psiquiátricas, vagas de emprego e tudo mais. Mas para o autoconhecimento, a gente precisa entender isso, nós não somos uma caixinha fechada, então a gente precisa abrir e expandir mais a mente sobre isso, tá bom? Então, segundo a psicologia, a personalidade é um conjunto de características que se formam desde os primeiros anos da nossa infância até a nossa vida adulta, mais ou menos ali aos 20 anos, né? Então, é uma junção de fatores genéticos, biológicos, experiências de vida, né? Aquilo que a gente vai vivendo ao longo da vida, fatores culturais, por exemplo, a cultura de um país e de outro são diferentes, então isso influencia também, né? É claro que ao longo, depois desse período, algumas características podem ser mudadas, atenuadas, desenvolvidas, mas a nossa personalidade em si já está desenvolvida, ok? As nossas tendências já estão desenvolvidas. Então, eu queria trazer aqui um teste que chama Big Five, que ele fala sobre 5 fatores de personalidade que todos nós temos, né? Nós passamos pelos os 5 grandes fatores, existem subfatores dentro de cada um deles. E por que é importante a gente ter esse autoconhecimento muito bem estabelecido? Porque ninguém é igual a ninguém, né? Minha personalidade não é igual a de vocês e a de vocês não é igual a de ninguém. Por mais que os resultados desse teste possam ser parecidos um com o outro, os níveis são diferentes, porque eles são entre nível alto, baixo, médio, muito alto ou muito baixo. E lembrando que os extremos não são bons. Os extremos são passíveis aí de procurar ajuda profissional. Então não se apeguem numa verdade absoluta, porque todo mundo é diferente, todo mundo está em constante evolução, a gente está sendo construído e aprendendo todos os dias, tá bom? Então esse teste que eu vou passar aqui para vocês é mais para autoconhecimento mesmo, para vocês trabalharem, mas não é uma verdade absoluta, ok? E esse teste, ele tem embasamento científico, ele tem todo um estudo, tem muitos estudos em cima dele e que realmente fazem ele ser um estudo válido, ok? Para esse tipo de avaliação. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho sobre ele. O primeiro grande fator é a extroversão. Então tem a ver com o quê? Pessoas que elas são muito comunicativas, dinâmicas, tem a ver com a forma como eu interajo com as pessoas. Então uma pessoa com alto nível de extroversão, ela é muito falante, ela se comunica muito bem, ela tem ali, ativa nos relacionamentos, na forma como ela lida com as pessoas, ela tem uma característica de liderança muito forte, ok? Ela tem mais conexões, ela busca ter mais conexões de pessoas, relacionamentos, amizades, enfim, ela gosta muito de estar com pessoas, de se comunicar mais. Dentro da extroversão existem os subfatores, lembra que eu falei? Então, comunicação, altivez, dinamismo e interação social. Então, nesses subfatores, que não vai dar para falar aqui sobre cada um deles, vocês podem ponderar aí de 1 a 10 o quanto você se encaixa dentro deles, né? Dentro da extroversão e dentro dos subfatores de comunicação. Quanto eu sou comunicativa, né? De 1 a 10, o quanto eu sou comunicativa e os outros a mesma coisa, tá bom? 2, neuroticismo, nome estranho, né?
Mas o neuroticismo tem a ver com pessoas vulneráveis, sensíveis, mais passivas, mais instáveis. Tem a ver com instabilidade emocional, como uma pessoa lida com emoções negativas. Então, uma pessoa com neuroticismo alto é uma pessoa que sofre mais, ela tem tendência a ser mais negativa, mais emotiva, né, mais vulnerável. Então, talvez ela precise trabalhar, uma pessoa que tem neuroticismo alto, ela precisa trabalhar melhor esse grande fator da vida dela na terapia. Né? Então, subfatores são vulnerabilidade emocional, então você pode fazer de 1 a 10 para tentar entender qual que é o seu nível, instabilidade, passividade, depressão. Todos nós, de alguma forma, temos um nível de neuroticismo, pode ser baixo, pode ser alto, então isso que você tem que avaliar. Né? Então, nesse caso do subfator da depressão, por exemplo, não quer dizer que você eu tenho o subfator depressão, então eu sou depressivo para sempre. Não. O que quer dizer? Que se ele estiver muito alto, pode ser que você esteja doente. Mas se ele estiver muito baixo, ok, mantém ele aí. Se ele estiver na média subindo, você tem que aprender a gerenciar melhor essa instabilidade. Né? Então, a terapia ela vai te ajudar a desenvolver melhor esse neuroticismo, a equilibrar, ok? Terceiro, socialização. Então, são pessoas que confiam mais nelas e nos outros. Elas são altruístas, submissas, tem a ver na qualidade de relacionamento com as pessoas. Então, quanto eu sou confiante, assertiva com as pessoas, né? O quanto eu sou empática, compassiva, generosa, quanto eu gosto de cuidar das pessoas, qual a minha capacidade de perceber as pessoas ao meu redor, né? Perceber como elas estão se sentindo e tudo mais. E assim, uma pessoa que tem esse score de sociabilização baixo é uma pessoa que ela não tem muita paciência, não tem paciência com gente, não liga muito para pessoas, e não quer dizer que ela é ruim, tá, gente? Só quer dizer que ela não sabe lidar com pessoas, talvez ela lide melhor com máquinas, isso é um traço da personalidade. Em algum momento você pode nivelar isso se é alto ou baixo em você, tá? E subfatores, amabilidade, pró-sociabilidade, confiança, então você também pode fazer de 1 a 10 aí. 4. Realização. São pessoas motivadas para o sucesso, perseverantes, organizadas, né? São pessoas motivadas, competentes e têm um empenho lá no alto, né? Então são pessoas que elas são motivadas para o sucesso, fazer acontecer, criar metas, objetivos, ok? Uma pessoa são mais pontuais, elas têm um autocontrole sobre aquilo que elas fazem, então se ela precisar sacrificar algo hoje em prol do futuro, ela vai fazer, né? São pessoas que são excelentes no trabalho em equipe e por aí vai, né? As pessoas que têm o score baixo de realização são aquelas pessoas que elas são desmotivadas, talvez elas não, ou não, se é muito alto, elas são muito desmotivadas. Se tá ali na média, são pessoas que elas, ok, eu não preciso ser rica para ser feliz, eu tô bem com o que eu tenho e eu posso aí se perguntar dentro dos meus valores, envolve aquele vídeo anterior, sobre como eu posso me empenhar mais naquilo que eu faço. Eu não sou a pessoa que sou motivada, quero fazer tudo, tal, mas eu sou uma pessoa estável, quero fazer acontecer, o que eu posso fazer para me empenhar mais, né? E os subfatores, competência, ponderação e empenho. Então, você pode nivelar, né, o quão você se encaixa dentro da realização. Abertura, que é o 5º. Pessoas que procuram por experiências, ideias novas, são liberais, criativas, o tempo todo elas querem fazer alguma coisa diferente, têm um comportamento de exploração, necessidade de novas experiências, né? Então tem a ver com quantas pessoas ela quer viver coisa diferente, ela quer fugir da rotina, ela não se adapta à rotina, de jeito nenhum. Né? São pessoas mais curiosas, mais artísticas, gostam de improvisar, gostam de diferente. E os subfatores desse ponto de personalidade, da abertura são abertura de ideias, liberalismo, busca por novidades. Então, se for muito baixo, é aquela pessoa que eu quero ficar aqui, não quero fazer nada. Isso pode ser prejudicial para os seus relacionamentos, né? Porque ninguém quer uma pessoa que só fica assim, desanimada na vida. Já para as pessoas que têm um score muito alto, ela tem mais dificuldade de ser estável, de ter uma estabilidade, né? Porque o tempo todo ela quer fazer coisas diferentes, ela nunca vai ter uma raiz, uma base. Então, a longo prazo, ela não tem tanta estabilidade assim, né? Então, de forma geral, nada em excesso é bom, né? Então, a gente precisa trabalhar, né, nem para mais, nem para menos, mas ter ali uma personalidade equilibrada. E talvez é muito difícil, dependendo da nossa história, da nossa jornada, fazer isso sozinho,
Então nessa hora entra a ajuda aí de um profissional que possa te direcionar e te ajudar nesse passo a passo a descobrir um pouco mais sobre você, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo o link desse teste para vocês fazerem, é um teste super tranquilo e dá para vocês fazerem. Lembrando que não é uma verdade absoluta, é uma característica que vai te ajudar a entender um pouquinho melhor sobre você, vai te ajudar na construção do seu autoconhecimento, mas, ok? Não pegue isso e, eu sou isso e pronto, acabou, socorro. Não, calma. Vamos nos ajudar a trabalhar um pouquinho de cada vez sobre nós mesmos, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre vocês e até a próxima, gente. Não deixem de comentar, de curtir, de se inscrever no canal, de mandar para os seus amigos, é importante a gente se conhecer. Lembra, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se ama, mais a gente é capaz de construir uma autoestima saudável, tá bom? Um beijo e até a próxima.